Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero falar com você sobre um transtorno que talvez você já ouviu alguém com esse transtorno, ou alguém já perguntou para você sobre esse transtorno. E de maneira especial, hoje eu quero falar com você sobre o transtorno afetivo bipolar. E a pergunta que eu te faço é, será que neste momento de oscilação, às vezes que você não está tão bem, ou às vezes que você sente que está algo diferente, será que alguém em algum momento já chegou e perguntou para você, você é bipolar? Então, para você compreender melhor, você precisa entender o conceito. O transtorno afetivo bipolar, primeiro, ele está relacionado à emoção. Quando eu e você ouvimos falar de afetividade, nós vamos entender sobre emoção. E esse transtorno ele está relacionado ao sobe e desce das emoções, ou seja, ora a pessoa está bem demais, e no transtorno afetivo bipolar nós podemos chamar isso de hipomania ou mania, ou ela está ruim demais, que vai para uma depressão extrema, mas não é uma alteração simplesmente ora alegre, ora triste, não, é uma alteração em que vai ao extremo, muito alegre ou muito triste, e isso que faz com que o indivíduo seja diagnosticado como uma pessoa portadora de transtorno afetivo bipolar, ou seja, esse indivíduo ele não somente tem essa volatilidade, mas é um indivíduo que apresenta isso de maneira exacerbada, independente que for para cima, total mania, ou for para baixo, total depressão. Então, para você compreender, você precisa entender que esse humor, ele vai variando de maneira significativa, ou seja, o humor ele pode ser um humor elevado, em que ele entra na fase de hipomania ou mania, eu vou te ajudar a entender, e ela dura de 5 semanas até 4 a 5 meses, e a fase de depressão ela pode durar de 6 meses até 1, ou existem alguns relatos de casos em que o indivíduo fica até 2 anos na fase depressiva. Ou seja, para você não esquecer, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno em que o indivíduo ele tem uma alteração de humor significativa, em que fica oscilando entre a mania e a depressão. Só para você compreender como é um transtorno que afeta muitas pessoas no mundo, se estuda e se vê através dos estudos que mais ou menos afeta 1,8 milhões de pessoas e a cada ano novas pessoas são diagnosticadas, ou seja, de acordo com o Hospital Albert Einstein, só que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas ao ano são diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar. E sabe de uma coisa? Esse diagnóstico ele é tanto para homem quanto para mulher, ou seja, não existe uma incidência maior para o sexo masculino ou feminino, não. E além disso, além de ser igual para homem e para mulher, ele atinge, e os sintomas também são iguais, tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas talvez você esteja perguntando, mas como é que eu faço para saber se eu tenho, ou se eu ando com alguém, ou se eu já vi alguém que tem esse transtorno? É algo não tão complexo quanto você pensa, mas também não é tão simples a ponto de você querer nomenclaturar qualquer pessoa como pessoa bipolar. E para você compreender melhor, esse transtorno afetivo bipolar, ele dá o seu início entre os 20 e 40 anos. É lógico que pode existir relatos e existem casos em de pessoas antes dos 20 ou após os 40 anos. E antes de eu te explicar quais são os sintomas, eu quero que você entenda a causa. Primeiro, compreenda que não existe uma causa definida. Essa causa são apenas teorias. E essas teorias são diversas. A primeira delas fala sobre componente genético. É um desequilíbrio cerebelar em que existe uma alteração nos neurotransmissores, principalmente serotonina, noradrenalina e catecolamina. Todos esses neurotransmissores vão afetar de maneira direta, fazendo com que o indivíduo ele não consiga reproduzir, trazer esses neurotransmissores a agir no organismo, fazendo com que haja um desarranjo hormonal. Mas para você compreender, não existe também só essa causa. Alguns estudos apontam causas ambientais, fatores estressantes,
fatores traumáticos, vícios, muitas coisas estão relacionadas. Por fim, não existe nada certo, nada que diga como começou, por onde começou e como cada pessoa age. E agora você talvez esteja se perguntando, mas e aí? Quais são os sintomas? Primeiro você precisa lembrar que no transtorno afetivo bipolar a pessoa ela vai variando entre mania e depressão. Mas só que quando nós falamos do caso de mania, o indivíduo, antes da mania, ele tem a hipomania, e na fase da hipomania, o paciente, possivelmente ele nunca vai procurar um psiquiatra, porque é naquele momento que ele está muito produtivo, ele se sente bem, o sono parece que está regulado, tudo está encaixado. Mas só que quando chega a fase maníaca, o paciente ele fica acelerado, parece que ele não tem mais sono porque ele está tão acelerado que não vê necessidade de dormir, não vê necessidade de comer, e agora quando ele vai conversar, ele começa a falar tão rápido que agora as ideias começam a passar uma por cima da outra e agora ninguém começa a entender ele porque ele está muito agitado, muitas vezes ele se encontra irritadiço e muitas outras vezes ele mesmo não se entende porque parece que ele tem muita energia e ao mesmo tempo ele não consegue fazer nada porque ele não consegue se concentrar em uma única coisa. Mas o contrário também é verdadeiro, ou seja, enquanto a mania, o indivíduo está lá em cima com muita energia, muita euforia, tudo é em excesso, na depressão o contrário também acontece, parece que aquela energia que estava lá em cima agora vai decaindo aos poucos, agora ele não tem mais, antes ele não tinha nem tempo de comer e agora parece que ele quer comer demais, o sono antes que sumiu, agora parece que é um sono tudo é demais e aquele sentimento de desvalia também começa a aparecer de maneira muito preponderante na fase depressiva. Agora eu quero te ajudar explicando melhor. Nós somos seres eutímicos ou normotímicos. O que isso quer dizer? Eu e você, nós temos momentos felizes, momentos alegres, mas temos momentos tristes e agora nesse vai e vem de alegria e tristeza, nós ficamos oscilando, porque isso é a vida tem problemas, eu e você temos problemas. Mas o problema do transtorno bipolar é que em algum momento esse vai e vem, ele excede o limite, tanto para cima, que é o limite da mania, quanto para baixo, ou seja, e quando passa o limite funcional, muitas vezes o indivíduo ele começa a pensar no autoextermínio, no suicídio, e é isso que precisa haver. Esse que é o motivo do tratamento do transtorno bipolar, ou seja, é um transtorno de humor. O tratamento é baseado em modulador de humor, o psiquiatra vai entrar com essa medicação, vai entrar muitas vezes com remédio, alguns antipsicóticos, aí tem de baixa potência, de média potência, de alta potência, para o paciente não entrar, não passar o limite funcional e não querer terminar com tudo e achar que tudo não vale a pena. E a Bíblia? A pergunta que eu te faço é, qual é a relação da Bíblia com a psiquiatria? Será que Deus se importa com os nossos problemas emocionais, nossos problemas psíquicos? E eu mesmo te respondo, é lógico que Deus se preocupa comigo e com você. Primeiro porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos criou e quer o nosso melhor. Mas só que a Bíblia, eu quero compartilhar com você um texto que diz lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 15, que diz assim, sobre a emoção. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Sabe, querido, uma pessoa que sofre desse transtorno afetivo bipolar, nesse sobe e desce do humor, ora está bem, ora não está tão bem, muitas vezes, na maioria das vezes, na real, é uma pessoa triste. E agora Deus ele fala para mim, para você, filho, nas emoções da tua vida, eu quero que você entenda que eu quero o melhor para você, eu quero que você seja feliz e você só vai poder ser completo quando eu estiver na tua vida. Em um determinado momento, Charlie Chaplin disse o seguinte, se as coisas não saíram como planejei, eu posso ficar feliz hoje. Para recomeçar, o dia está à minha frente esperando
o que eu quiser para eu fazer dele algo diferente. Sabe o que esse pensamento dele ensina para mim e para você? Que todos nós erramos. E quando eu falo de alguém que tem um transtorno afetivo bipolar, muitas vezes, dependendo da fase em que ele está, ou lá em cima, ou aqui embaixo, é lógico que ele erra, como eu e você erramos, mas ele sempre tem oportunidade de recomeçar. Nós sempre temos oportunidade de recomeçar. E talvez eu esteja falando para alguém que em seus pensamentos não estão vindo tantas coisas boas. Parece que cada vez que eu tento, pensamentos intrusivos tomam conta da minha mente e agora eu tento escapar de um lado e do outro. Tento ler alguma coisa, tento mudar meu foco, mas parece que aquilo invade meu ser. Mas sabe, querido, Deus tem algo em especial para te dizer e eu quero compartilhar com você na Bíblia. Deus ele fala comigo e com você algo que talvez os nossos pensamentos estão indo longe demais, e ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sabe, meu querido, eu não sei o que está passando na tua mente, eu não sei quão longe você foi, quão desesperado você está, mas eu te digo uma coisa, remédio ajuda para transtorno afetivo bipolar? Sim. Psicoterapia ajuda? É lógico que ajuda, mas não resolve, porque nesse vai e vem, de sobe e desce, a única pessoa que sabe qual é o melhor remédio para mim e para você é aquele que nos criou, independente que você aceite, independente que você goste, independente que você queira ouvir ou não. Deus te ama. Eu quero terminar te contando um conto e tem como título A Menina e o Leite. Conta o conto que certa menina ela saiu para comprar um leite e agora enquanto ela saiu para comprar o leite, ela foi na direção certa, mas ela fazia muitos planos e agora depois de comprar o leite voltou e com o leite em suas mãos na garrafa, ela começou a lembrar dos planos e os planos eram mais ou menos o seguinte. E agora, enquanto ela fazia os planos, ela pensou, se eu vendesse o leite, eu poderia comprar uma dúzia de ovos e agora eu poderia pegar esses ovos e colocar 12 ovos para chocar. Imagina quantos pintinhos teria e enquanto eu teria esses pintinhos poderiam crescer, ter galos e galinhas e agora eu poderia vender algumas galinhas e fazer uma grande granja e depois vender o galo e cada vez mais ter mais pintinhos, mais galinhas e mais galos. E o conto conta que enquanto ela andava, ela se distraiu, tropeçou, o leite caiu e tudo, além de desperdiçar, o vidro se quebrou. Sabe qual é a moral desse conto? É que muitas vezes nós fazemos planos futuros e esquecemos de viver o presente. Ou talvez eu esteja falando para alguém que vive o passado, lembra as amarguras e as frustrações do passado e esquece de viver o presente. Sabe, meu querido, eu não sei o que você passa e muito menos sei quais são teus transtornos. Mas eu te digo uma coisa, eu sei quem pode melhorar a tua vida, quem pode te ajudar. Não que ele vá resolver, às vezes, nesta terra, mas ele tem um futuro melhor para você. E sabe quem é? Se chama Jesus Cristo. Independente da tua religião, independente do teu credo, saiba de uma coisa, ele te ama, quer o seu melhor e quer fazer o melhor pelas emoções que você passa na vida. Que Deus te abençoe. Leve esperança para as pessoas, compartilhe este vídeo e juntos vamos ser uma bênção.